queridos, mais uma vez, boa noite, saudações de paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que eu tenho aprendido com esse livro, não é? Esse livro muito importante sobre como orar, é o tema deste livro. E eu estava lendo aqui no capítulo 2 deste livro e eu quero compartilhar com vocês algo muito precioso, tá? Apocalipse capítulo 10, verso 7, diz assim a palavra, Apocalipse 10 e 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, aos profetas. Neste capítulo, o escritor, ele fala sobre a oração. Interessante que eu quero falar com vocês sobre isso, sobre a oração, que é um mistério. A oração é um mistério. Por quê? Porque Deus também é um Deus de mistério. Nesse texto, de Apocalipse 10 e verso 7, versículo 7, nos afirma isso, né? Deus, ele fala dos seus mistérios e ele vai revelar a João, enfim, mas a oração é um mistério porque Deus é mistério. Deus é um Deus misterioso. Ninguém jamais pode conhecer a Deus plenamente, completamente, apesar dele se revelar na sua palavra, nós sabemos disso, mas nós nunca podemos dizer que já conhecemos Deus por completo. Se você pensa isso, então você está totalmente enganado. Bem, Deus não é um homem e é por isso que nós não podemos conhecer tudo acerca dele. Ora, se acerca dos homens nós não conseguimos conhecer todas as coisas, imagina conhecer a Deus. Mas a Bíblia nos encoraja que nós devamos conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Isso é, esse conhecimento é sempre contínuo e nunca terá fim. Enquanto vida nós estivermos nessa terra, nós temos que ter o desejo, claro, de conhecer o Senhor. Mas o mistério de Deus, ele será concluído, não é? Segundo as palavras do Apocalipse 10 e 7, não é? Nos dias da voz desse sétimo anjo. E até lá, nós vamos ter que navegar nossas vidas através dos mistérios de Deus. Pois bem, então é preciso, não é? Por causa desse mistério, desse Deus misterioso, desse Deus que é misterioso, muitas vezes nós nos sentimos desencorajados a orar, já que esse Deus é um Deus de mistérios, né? A gente se sente, isso pode nos leva muitos a deixar de orar por causa disso, já que você vai entender. Mas pelo contrário, porque Deus é misterioso, aí é que nós precisamos orar, aí é que nós precisamos tomar uma postura de orar. Bem, então, eu vou comentar com vocês aqui rapidamente sobre a seguinte pergunta. Então, quais são os mistérios da oração? Quais são os mistérios da oração? O nosso escritor, ele mostra, interessante, né, que ele mostra um texto bem conhecido falando sobre o mistério da oração, né? É que ele fala que parece que Deus é limitado ou restringido a fazer apenas o que lhe pedimos. Não é que ele não possa fazer, mas ele se limita e se restringe, de acordo com o texto da palavra de Deus, ao que parece, Deus se limita e se restringe exatamente àquilo que nós oramos, né? De acordo com as nossas orações. Parece que Deus não vai agir até que nós oremos. E nós temos um texto interessante da palavra de Deus, Gênesis capítulo 20. No Gênesis capítulo 20, para que você entenda, aí depois você vai conferir na sua Bíblia, Abraão, ele estava habitando ali em Gerar, uma terra estranha, ele estava peregrinando, não é? E ao chegar lá, ele combinou com a sua esposa, que ela era muito bonita, não é? E ele combinou com ela, porque havia um certo cuidado ali, né, para que ele não morresse, assim Abraão pensou, e ele disse: olha, você vai dizer que é minha irmã. E quando chega lá, resumindo, aquele rei chamado
Abimeleque, ele tomou a mulher, mandou apanhar a esposa de Abraão, pensando ser irmã dele, para que fosse uma de suas mulheres, uma de suas concubinas. E ali a Bíblia diz, como tem um fato curioso que aconteceu no capítulo 20, é que Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos, em uma visão, de noite, e ele lhe disse: estais para morrer por causa da mulher que tomastes, ela tem marido. E Abimeleque, então, naquela visão, conversou com Deus, e ele disse: mas, Senhor, matarás também uma nação inocente, Não me disse ele mesmo, ela é minha irmã, e ela também disse: ele é meu irmão. Na sinceridade do meu coração e na pureza das minhas mãos, eu procedi. Ele argumentou com Deus. E ali, olha um fato interessante, Deus disse a ela: Deus disse a ele, Abimeleque: Abimeleque, faz o seguinte, eu sei que na sinceridade do teu coração, você procedestes assim, e também por isso eu te impedi de que tu se deitasse com ela, mas você vai precisar devolver, versículo 7, agora pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, e roga a ele, ou peça a ele, que ore por ti, que interceda por ti, para que tu vivas, para que não venhas nenhum mal sobre ti. Mas se não restituir a mulher, certamente tu morrerás. Bem, então, queridos, ao que parece, nós vemos em toda a Bíblia, não só nesse texto, mas nós vemos Deus agindo quando Ele é solicitado para agir. Isso é um mistério da oração, A oração é uma solicitação que Deus venha agir. Então, nós vemos até mesmo Deus pedindo homens que lhe peçam aquilo que Ele já sabe que vai acontecer. Mas isso é um mistério da oração. Bem, nessa famosa história aqui, do texto aqui de Gênesis capítulo 20, nós vemos que Deus estava falando diretamente com Abimeleque. E ele pediu a Abimeleque que dissesse a Abraão, para que Abraão orasse por ele, intercedesse por ele. Deus poderia ter simplesmente resolvido logo com Abimeleque, já que ele tinha revelado que Abimeleque tinha pecado e que Abimeleque morreria se não devolvesse a mulher. Mas entenda aí entra o papel da oração, o mistério da oração. Entra o papel da intercessão. E neste livro, o escritor comenta o seguinte: dá a impressão, neste caso, que Deus estava limitado ou restrito a fazer apenas aquilo que Abraão lhe pedisse, que Abraão ia precisar orar. Parece que Deus não ia agir se Abraão não pedisse, tá? Deus parece ser limitado pela nossa vida de oração, ou nós podemos mudar essa frase: nossa vida de oração pode limitar Deus para nós mesmos, para agir a nosso favor e a favor das pessoas que nós intercedemos. É verdadeiramente misterioso isso, não é? É misteriosamente, e isso é muito misterioso, não é? Como pode, não é? O Criador do céu, do universo, que conhece todas as coisas, que já sabe o que vai acontecer, esperar que nós venhamos orar e falar com Ele. Como isso, não é? Como isso pode acontecer? Isso nos encoraja ao saber que Ele está disponível para nos ouvir. Então, o primeiro mistério da oração. O segundo mistério da oração é que mesmo Deus sabendo de tudo, Ele ainda deseja que peçamos aquilo que Ele já sabe. E isso Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 8, né, quando Ele diz: não vos assemelheis, não é, a eles, aos gentios, não é? Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tens necessidade antes mesmo que vocês peçam. Interessante, não é? Então, já pensou? Por que motivo então devemos falar com Deus sobre tudo que Ele já sabe? Por que motivo seria? Tá? Isso é um mistério, né? Parece que mesmo Deus sabendo de tudo, Ele ainda quer que você venha contar-lhe a Ele tudo que você ou que você precisa, né? Isso não parece estranho? Mas isso é um mistério da oração. Interessante isso, não é?
Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é Ele governa todas as coisas. Deus, Ele governa todos os reinos, toda a terra. Interessante é que nós podemos fazer uma comparação, por exemplo, nos governos humanos, geralmente, por exemplo, o governo do Brasil, ele age quando ele é solicitado por alguma demanda. Por exemplo, um deputado, Câmara dos Deputados, senadores, ou mesmo pessoas, alguém que está mais próximo dele, fala de uma necessidade que alguém tem, mesmo que ele saiba que tem essa necessidade, mas quando é acionado, assim mesmo funciona também com a justiça, né? Por exemplo, nós temos o direito, um determinado direito, mas se nós não acionarmos a justiça existe, mas ela não é válida para nós se a gente não acionar a justiça. Isso é, por exemplo, nós temos, vamos falar de um direito aqui que todos têm. Vamos supor que, uma criança, toda criança tem direito ao estudo, tá? Aí vamos supor que você vai matricular o seu filho ou alguém seu em uma escola, e já foi em várias escolas e não conseguiu uma vaga, uma matrícula mais. Então o que você vai fazer? Você vai precisar interceder junto às autoridades competentes, pois elas farão com que aquela lei que te dá direito, que você matricule o seu filho, possa funcionar para você. Assim também é o mistério da oração. Mesmo Deus sabendo e já existindo promessas a nosso favor, quando nós oramos, nós acionamos essas promessas de Deus sobre nós, mesmo que Ele já conheça tudo sobre nós. Isso não é um grande mistério? Tá? Outro mistério que o nosso escritor fala, ele diz assim: misteriosamente parece que Deus quer que continuemos lhe pedindo as mesmas coisas, muito embora nós já as tenhamos apresentado ao Senhor, tá? E aí vem um outro mistério também, que Ele quer que nós oremos sem cessar, porque está lá em 1 Tessalonicenses 5:17, não é? Ele quer que nós oremos sem cessar, mas por outro lado, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 7 e 8, né? Diz assim: orando, não useis de vãs repetições. Isso é, Ele quer que nós oremos sem cessar, mas olha o mistério da oração, mas que não usemos de vãs repetições. Eu digo que nós precisamos encontrar um equilíbrio, não é? Entre orar sem cessar, tá? E não usar de vãs repetições. Eu entendo que usar de vãs repetições seria sempre usar as mesmas palavras, sempre usar os mesmos argumentos, sempre entrar na presença de Deus da mesma forma. Nós temos inúmeras formas de orar ao Senhor, inúmeros recursos de como buscar o nosso Deus em adoração, em oração, e devemos dispor disso, né, dessa criatividade e dessa diversidade nas formas de pedir. Muito bem, então isso é um mistério, não é? Por que devemos orar sem cessar? Porque Jesus nos contou a história do juiz iníquo, né, lá em Lucas capítulo 18, não é? Que devia ser chamado insistentemente até que ele agisse. E Jesus estava falando sobre a necessidade de orarmos sem cessar ali, de sermos perseverantes na oração. Interessante, a oração é um mistério, né? E lá nesse texto, né, de Lucas capítulo 18, a nossa oração, Jesus está falando de oração, e no final ele pergunta: quando o Filho do Homem voltar na terra, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Né? É uma pergunta muito interessante, e eu costumo dizer que Jesus está fazendo uma ligação ali entre oração e fé, né? Oração e fé é algo que está intrínseco, que está ligado, né? A oração e a fé, elas estão ligadas, não podem se separar. Pois bem, vamos falar ainda de alguns mistérios da oração, né? Que nós estamos aprendendo aqui com esse livro, Como Orar. Vamos lá. O autor também fala o seguinte, né? Ele diz que nós nos tornaremos experientes na oração enquanto nós iremos caminhar na oração com Ele, né? Com Deus, e vamos aprender o que dizer,
dizer e quando dizer. Nós aprenderemos o que dizer, não é? Nós aprenderemos o que dizer, como dizer e quando dizer. Então é muito interessante você aprender isso, não é? Aprender o que orar, não é? Como orar e quando orar. A Bíblia já está nos dizendo que nós devemos orar sem cessar. Mas você não vai precisar estar de olhos fechados o tempo inteiro, de joelhos, enfim. Mas a inclinação da tua mente, do teu coração, os teus conteúdos da tua mente tem que ser preenchido com oração, transformar tudo para a glória de Deus e tudo em oração, dando sempre graças ao Senhor, como nos recomenda o apóstolo Paulo. Muito bem. Agora o comentarista ele fala o seguinte, né? O outro mistério do nosso livro aqui que eu estou comentando com vocês é que misteriosamente parece que algumas orações precisam ser longas, enquanto que outras precisam ser curtas. Então, como nós vamos identificar quando é que uma oração deve ser longa e quando é que ela deve ser demorada? Não é? Nós podemos aprender com Jesus sobre isso, não é? Nós podemos aprender com Jesus sobre isso, não é? Sobre a oração, quando é que ela tem que ser longa e quando é que ela tem que ser demorada. Por exemplo, não é? Durante todo o ministério de Jesus, nós vemos essa misteriosa mistura de orações prolongadas e de orações muito curtas que deram também resultados, não é? E a pergunta é: quanto tempo nós devemos orar, não é? E quando fazer uma oração mais longa e quando fazer uma oração mais curta? Bem, as variações de Jesus entre orações longas e curtas é um dos mistérios da oração. Então nós podemos, curiosamente, né, Jesus fez orações curtas em momento muito crítico do seu ministério e, curiosamente, em outros momentos ele fez orações prolongadas. Vamos conhecer algumas delas. Por exemplo, Mateus 4, de 1 a 2, né? Orações longas no deserto. Jesus foi levado para orar no deserto. 40 dias. Ele estava orando e jejuando. Foi por isso que no final, né, Satanás chegou ali para o tentar e disse: se tu tens fome, né, transforma, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então Jesus estava em um longo período de oração. Lá em Mateus 4. Longo período de oração também. Orações longas ao alvorecer, pela madrugada. Jesus sempre tirava esses momentos. Marcos 1:35 diz que, tendo Jesus se levantado de madrugada, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Vemos também lá em Lucas 6, verso 12 e 13, quando Jesus foi orar no monte a noite inteira, para que quando ele voltasse, ele escolhesse os seus discípulos. Então precisou de uma longa oração. E alguém já ouviu alguém falando o seguinte: Jesus passou a noite inteira orando e quando voltou ainda escolheu Judas. Imagina, não é? Jesus não errou ao escolher Judas. Existia um propósito ali também para se cumprir a palavra de Deus. Vamos lá. Orações longas de Jesus. Por exemplo, lembra da oração de Jesus lá em Mateus 26, a partir do versículo 40 a 42. Jesus estava orando no Getsêmani, naquele momento de angústia, naquele momento de dor, naquele momento em que Jesus estava sentindo a dor dos nossos pecados e a dor também que ele ia passar na cruz ali, que ele ia ser afrontado, ia ser insultado, ia ser mesmo, ele ia ser desprezado por Deus de certa forma, porque ele foi ali na cruz, ele estava só ali, tá? Levou os nossos pecados, e a Bíblia diz que ele fez oração tão intensa, queridos, tão intensa, que o seu suor transformou-se em sangue, e foi ali onde ele também diz para os seus discípulos: olha meus discípulos, vocês não podem orar nem uma hora comigo, não é? Isso é, enquanto em outros momentos ele tinha orado pouquíssimo em algum momento para curar alguém, nós vamos já ver isso, não é? Agora ele precisava orar mais. Agora ele estava dizendo para os discípulos: olha, é hora de nós orarmos mais, no mínimo uma hora, tá? Então
orações longas no jardim do Getsemane que Jesus fazia. Jesus também fez uma grande oração, queridos. Eu quero que você depois atente para isso. Eu deixo de dever de casa para você. João capítulo 17 é chamado de a oração sacerdotal, uma das orações muito preciosas do Senhor Jesus, quando ele orava pela unidade dos discípulos, pela unidade da igreja, quando ele orava por mim e por você, que ainda não existíamos e que ainda não tínhamos sido alcançados por Deus. Eu gosto de um trecho dessa oração, não é de toda ela, mas olha o que diz o verso de número 21 de João 17. Diz assim, o verso 20: eu não rogo somente por estes, ó Pai, ele estava orando, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ele orava por você, ele orava por mim. E olha a oração de Jesus, ele continua dizendo: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles sejam também um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Glória a Deus. Queridos, era uma oração prolongada de Jesus, será a longa oração de Jesus pela unidade da igreja. Pela unidade da igreja, podemos dizer que a unidade da igreja tem prioridade na agenda de Deus e precisa ter na nossa agenda. Nós precisamos ter unidade em Cristo uns com os outros e com o nosso Pai Celestial. Glória a Deus. Agora nós vemos também no ministério de Jesus orações curtíssimas, né? Curtas orações, né? Por exemplo, quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, eu fiz um cálculo assim grosseiro, né, de mim mesmo, né, orando aquela oração de Jesus, uma oração de poucos segundos, talvez 30, 40 segundos, tá? Foi a oração de Jesus ali. Você pode fazer esse teste depois. Mas olha o que aconteceu. Lázaro saiu do túmulo em vida. Louvado seja o nome do Senhor. Também nós vemos curtas orações de Jesus, por exemplo, quando Jesus orava pelos enfermos, né? Lá em Mateus capítulo 8, verso 13, Jesus disse ao centurião, Jesus não precisou nem orar, ele só disse, né? Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o seu servo ficou curado. Olha quantas simples palavras poderosas, mas poucas palavras. Jesus disse apenas: vai e seja feito segundo a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, e nós aprendemos aqui que existem momentos de orações prolongadas e momentos de orações curtas. Bem, ainda nós conferimos na palavra de Deus, né, oração curta de Jesus, né, para o perdão dos pecados do mundo, né? Lucas 23 e o versículo 34, né? Lucas 23, você vai abrir comigo aí, e o versículo de número 34. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Jesus orando, tornou Jesus: digo-te, Pedro, que não Lucas, eu errei aqui, Lucas 23, perdão, estou no 22, Lucas 23 e 34, queridos. Olha o que Jesus disse. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Sabe onde Jesus fez essa oração? Quando ele estava na cruz. Quando ele estava na cruz, ele orava por aquelas pessoas que estavam ali, enganadas por Satanás. É evidente que estavam cumprindo a palavra de Deus, mas Jesus orava por elas dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Louvado seja o nome do Senhor. Uma curta oração, mas uma oração válida, porque Deus tem perdoado milhões e milhões de pessoas após o sacrifício de Jesus Cristo. Bem, então, esse mistério da oração nós aprendemos, né? Por último, eu quero compartilhar com vocês, nosso escritor aqui, Dave Mills, né? Ele comenta o seguinte, que misteriosamente, né,
parece que nós podemos arrazoar e negociar com Deus em nossas orações. Ah, pastor, isso é heresia. Não é negociar nos mesmos termos de negociações financeiras, queridos, tá? Mas é uma negociação, é uma intercessão para que Deus mude. Não que Deus vá mudar os seus propósitos eternos, mas para que Deus, diante de uma situação específica, que Ele possa agir com a sua misericórdia, com o seu amor. E nós encontramos isto, não é? O profeta Isaías, lá em Isaías 1:18, diz assim, não é? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se está lá em Isaías 1:18. Isaías 41:21 também diz assim, ó: apresentai a vossa demanda. Está dizendo assim, ó: apresentem a Deus a vossa demanda, diz o Senhor, e alegai, não é? As vossas razões, disse Jacó. Isso é, venham diante de Deus e apresentem as causas de vocês e também aleguem as vossas razões, tá? É claro que nós precisamos saber como orar. A Bíblia até fala que muitas vezes nós oramos e não recebemos o que oramos, porque nós pedimos mal, pedimos para os nossos próprios interesses. Mas a Bíblia diz também que se nós pedimos qualquer coisa que seja da sua vontade, Ele nos dará, e já existem promessas de Jesus Cristo a nosso favor. Por fim, não é? Nós vamos finalizar também com o texto de Abraão. Antes daquele texto lá de Gênesis 20, nós vamos para Gênesis 18, não é? Em Gênesis 20 aconteceu que Abraão precisava orar intercedendo pelo rei Abimeleque, para que ele não morresse. Mas no Gênesis capítulo 18, nós encontramos Abraão entrando na presença de Deus para interferir misteriosamente, não é? Para razoar, para negociar, para apresentar a demanda da época, não é? De Abraão ali, certo? E alegar a sua razão. Então ele entra na presença de Deus e ele começa, não é? Ele começa a argumentar e a dizer, olha, o verso 23 diz assim: então Abraão aproximou-se de Deus, aproximou-se dele e disse: destruirás também o justo com o ímpio? Queridos, da parte de Deus, Deus já sabia que ia destruir. Mas o interessante é que a Bíblia diz que Deus ouviu as orações de Abraão. Queridos, nem sempre ouvir a oração quer dizer que será respondido de acordo com aquilo que nós pedimos. Deus ouviu a oração de Abraão, porém não livrou Sodoma e Gomorra, não é? Do grande juízo, do grande julgamento de descer fogo do céu ali e destruir aquelas cidades, ok? Então o que nós aprendemos? Abraão argumentou com Deus. Abraão entrou na presença do Senhor e disse: Senhor, se lá houver 50 justos, o Senhor destruirás? E ele disse: não destruirei por causa dos justos, dos 50. E ele vai entrando na presença de Deus e vai argumentando, né? Você vai ver isso no Gênesis capítulo 18. Ele diz: Senhor, não te indignes comigo, mas eu quero entrar mais uma vez na tua presença. E ele vai falando com Deus: 45, Senhor, se houver, o Senhor vai destruir. O Senhor disse: não, Abraão, não destruirei. E ele vai argumentando: Senhor, não se irrite comigo, mas se tiver 40, se tiverem 30, se tiver 20, Senhor, se tiver 10, só mais dessa vez, Senhor. Se estiverem 10 justos, tu destruirás. E o Senhor disse: eu não destruirei por causa dos 10. Queridos, eu quero dizer para você, não houve os 10 realmente, tá? Sodoma e Gomorra foram destruídos, mas o Senhor livrou Ló e livrou a sua família, com exceção, não é? Da sua esposa, que olhou para trás e ficou transformada em uma estátua de sal. A Bíblia nos informa isso. Muito bem, mas nós vemos que quem mudou ali foi Abraão. Abraão mudou, sabe por quê? Aqui ele começou a interceder e agora Deus gostou tanto da intercessão de Abraão, de argumentar com ele, né?
que quando agora lá na frente Abraão, mesmo que ele falhou, não é? Que na verdade ele era meio irmão mesmo da sua esposa, não é? Bem, esse não é o caso agora, mas porém, Deus disse para Abimeleque, voltando aqui para o primeiro texto que nós lemos, em Gênesis 20, que ele precisava, não é, receber a oração de quem? Do intercessor Abraão. Esse é um dos mistérios da oração, são vários mistérios da oração, não é? E repetindo, a nossa vida de oração, não é? A impressão que dá é que Deus se limita, Ele se restringe a fazer apenas aquilo que nós reivindicamos. Não que Ele não possa fazer, não que Ele não tenha poder para fazer, mas Ele quer que nós venhamos ter consciência disso. Isso é bom para nós e por isso nós devemos entrar na sua presença. Eu quero orar pela tua vida e quero crer que você está sendo levantado por Deus para ser um intercessor, ou que Deus vai levantar um intercessor sobre a tua vida, para que você também seja uma pessoa próspera e abençoada, e que todos nós possamos vencer todos os obstáculos da nossa vida com a força que vem do nosso Deus. Olhe comigo. Deus maravilhoso, na tua presença nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de aprender sobre os mistérios da oração. Deus, nos ajuda a orar, Senhor, nos ensina a orar, aumenta a nossa fé. Nós oramos que nem como os discípulos também pediram, Senhor, e oramos, meu Deus, para que o Senhor não venhas, ó Deus, a fechar os teus olhos e colher as tuas mãos sobre nós, Pai, porque a tua palavra diz que os nossos pecados é que fazem um distanciamento, que criam uma barreira entre nós e o Senhor. Então nós oramos que o Senhor venha derramar sobre nós o espírito de arrependimento, Pai, sobre essa vida, essa pessoa que está me ouvindo também, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, nos voltar para Ti com todo o nosso coração, e que nós possamos entrar na Tua presença, continuar na Tua presença em oração, Senhor. Ensina-nos a orar, ensina-nos, ó Deus, a acionar, meu Deus, as Tuas promessas sobre a nossa vida, a Tua palavra que está a nosso favor, através das nossas orações, da nossa fé. Em nome de Jesus nós oramos, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.